A grande notícia do futebol brasileiro que eu quero falar para vocês é sobre o zagueiro Gum do Fluminense. Jogador de 32 anos pode estar saindo do time carioca e o CSA pode tentar a sua contratação. Diretoria do CSA fez uma proposta oficial para o zagueiro Gum e ele ficou de analisar os valores. Ele que não acertou a sua renovação com o Fluminense e vai trocar de time agora na próxima temporada. E o mercado da bola não para. E falando sobre o time do CSA, que já veio contratando bastante para a próxima temporada, agora que vai jogar a Série A, confirma mais uma contratação. E é do jogador Matheus Salvio do Flamengo, é a nova contratação do CSA. O CSA que emprestou jovem jogador de 21 anos por uma temporada. Ele que tem contrato de 2 temporadas com o Flamengo e agora vai ser emprestado por uma temporada para o time CSA. Contratação confirmada, Matheus Salvio vai jogar no time do CSA na próxima temporada. Notícias agora do time do Atlético Mineiro, que está querendo muito a contratação do jogador Igor Rabelo, aumentou a proposta e está muito próximo de confirmar a sua contratação. A nova oferta é de 15 milhões de reais. Além disso, do zagueiro Gabriel também está envolvido nessa negociação e o Atlético Mineiro deve confirmar jogador Igor Rabelo para a próxima temporada. E agora a grande notícia do time do Flamengo, contratações do Flamengo. Flamengo que se aproxima do primeiro reforço para a próxima temporada, que deve ser o jogador Rodrigo Caio. Vários times estão interessados na sua contratação. Conforme eu falei para vocês em nossos vídeos, o time do Santos também estava de olho na contratação do jogador, mas a notícia é que o Flamengo deve confirmar a sua contratação. O Flamengo está muito próximo de confirmar seu primeiro reforço para a próxima temporada, que é o zagueiro de 25 anos que está saindo do time do São Paulo. Com interesses também do Grêmio e do Santos, o jogador deve trocar de time agora na próxima temporada. Ele que não conseguiu ir jogar no Barcelona, não deu certo a sua contratação e está próximo de jogar no time do Flamengo. O Flamengo deve confirmar a contratação do jogador Rodrigo Caio para a próxima temporada. E mais uma notícia do futebol brasileiro, do mercado da bola brasileiro, agora com o time do Bahia e também com o time do Palmeiras. O time do Bahia que deve acertar o empréstimo do atacante Arthur do Palmeiras para a próxima temporada. Com boa relação entre as diretorias dos dois times e com a recente negociação do jogador Zé Rafael para o time do Palmeiras, o Palmeiras também deve facilitar as negociações que o Bahia tem com o atacante Arthur, que é interesse do time baiano. E deve emprestar o jogador para o time do Bahia por uma temporada. E as negociações dos dois clubes já estão em andamento e o Bahia deve confirmar o empréstimo do jogador atacante Arthur, jovem jogador de 20 anos, para a próxima temporada. Agora a grande notícia que eu quero falar para vocês é sobre o time do São Paulo, que tem acerto avançado com o Hernanes, isso mesmo, e agora está negociando com o time chinês a transferência do jogador. A grande notícia é que Hernanes pode estar voltando para o futebol brasileiro, para o time do São Paulo. O São Paulo que avançou nas negociações com o volante Hernanes e agora está negociando com o time chinês. Muito se falou que a negociação do jogador é muito difícil, mas segundo notícia do Gazeta Esportiva, empresário do próprio jogador falou que o jogador tem avanço nas negociações com o São Paulo e parece que sim, ele pode vir jogar no futebol brasileiro na próxima temporada. Jogador de 33 anos, conforme eu falei para vocês em nossos vídeos, as negociações não é nada fácil, dificilmente ele ia vir para o futebol brasileiro, mas segundo o empresário do próprio jogador, agora ele já tem negociações avançadas e o São Paulo sim deve confirmar Hernanes para jogar no time na próxima temporada. E agora o que eu quero falar para vocês é jogadores que estão saindo do futebol brasileiro. Time do São Lourenço fica próximo de contratar Manquello do Cruzeiro. Isso mesmo, o time deve pagar algo em torno de 3,8 milhões para contratar o jogador. Notícias do Fox Sports. Sem conseguir se firmar entre os titulares do time mineiro, Manquello deve estar saindo do futebol brasileiro. Ele que já tem um acordo avançado com o time argentino do São Lourenço
Lourenço, que deve confirmar a contratação do jogador e pagar algo em torno de $1 milhão, equivalente a 3,8 milhões de reais, que seria dividido esse valor entre o Cruzeiro e o Flamengo, já que o Cruzeiro ainda segue com uma das parcelas para quitar o valor do jogador para o time do Flamengo. O jogador deve estar saindo do futebol brasileiro. E mais notícias agora do Flamengo, mais um jogador que deve estar saindo do futebol brasileiro, é o jogador Trauco do Flamengo, isso mesmo. Segundo notícias, lateral esquerdo também deve jogar no time do São Lourenço. Depois do jogador Hever sair do Flamengo, confirmar sua saída, agora notícias do Fox Sport é que o lateral esquerdo Trauco também está saindo e está sendo negociado com o time argentino do São Lourenço, que também deve confirmar a sua contratação. O jogador deve sair do Flamengo agora na próxima temporada. E a notícia que eu quero falar agora para vocês é sobre o time do Corinthians. O Corinthians, que estava querendo a contratação do jogador Bozelli para ele vir jogar no futebol brasileiro, ele que está jogando futebol mexicano. E segundo notícias do Fox Sport, o time América do México atravessa o Corinthians e avança nas negociações com o atacante e deve confirmar o atacante de 33 anos, e ele deve continuar no futebol mexicano, isso mesmo. O Corinthians, que está querendo logo a contratação do camisa 9 de um atacante para a próxima temporada, e estava tentando a contratação do jogador Bozelli, que estava jogando no futebol mexicano, mas a notícia é que o time do América do México avança nas negociações com o jogador e deve confirmar a sua contratação, e o jogador não deve vir para o Corinthians na próxima temporada. E com isso, mais notícias do Corinthians está de olho agora em outro jogador, que é o jogador Felipe Wiesel, que jogou no time do Flamengo, é uma das opções do Corinthians para a próxima temporada. Jogador que está em baixa no futebol italiano, no time da Udinese, entra na mira do Corinthians, já que a negociação com o Bozelli agora ficou um pouco mais complicada, já que ele deve acertar com o time mexicano. O Corinthians ainda está esperando do jogador argentino Bozelli, mas também está de olho em outro jogador, ex-jogador do Flamengo, Felipe Wiesel. Jogador sim pode vir para o futebol brasileiro, jogar no time do Corinthians, que está de olho na sua contratação. O jogador Felipe Wiesel, que foi vendido do Flamengo logo depois da Copa do Mundo, foi vendido por algo em torno de 19 milhões de reais. O time do Corinthians está de olho, quem sabe pode tentar a sua contratação, seu empréstimo para a próxima temporada. E agora notícias do futebol internacional, notícias sobre o jogador Robinho. Robinho, que muda de time, mas não está voltando para o futebol brasileiro. Ele que estava jogando no futebol da Turquia e vai mudar de time na Turquia, isso mesmo. Ele vai trocar de time no futebol turco. Ele que estava jogando no time Sivasspor, agora vai jogar pelo time Istambul Başakşehir da Turquia, isso mesmo. O time onde está jogando Arda Turan, que já jogou no Barcelona, agora vai jogar junto com o Robinho. Robinho está mudando de clube, mas no futebol turco, e ele vai continuar